Olá, tudo bem? Está começando agora mais um episódio do podcast Talk Mais, o podcast produzido aqui pelo Portal SPI+. Eu sou Gabriel Duarte e aqui comigo mais uma vez o nosso Zé Gui, José Guilherme Ferreira. Tudo bom, Zé? Tudo bem, bom dia para vocês. Bom, estamos aqui com uma presença ilustre hoje. A gente recebe o professor doutor Antônio Guilherme de Arruda Lorenzi, o novo reitor do ITA, que assumiu agora no mês de janeiro de 2024. E está aqui para conversar sobre essa nova fase do Instituto, um instituto tão importante para a nossa cidade, para o país. Está com projetos agora de uma nova sede também no Ceará e a gente vai falar sobre isso no episódio de hoje. Mas eu quero começar o nosso bate-papo, doutor. Seja muito bem-vindo, primeiro de tudo. Começar o nosso bate-papo falando do evento que teve agora na última semana, o EEF, né? Que reuniu estudantes, universidade e tal, para falar sobre tecnologia, inovação, engenharia, né? Conta pra gente como é que foi e seja muito bem-vindo aqui ao Talk Mais. Bom dia, Gabriel. Bom dia, José Gui. É uma satisfação estar aqui com vocês aqui, falar um pouquinho do ITA com muita satisfação, né? É uma oportunidade para a gente comentar um pouquinho também dos nossos planos, então agradeço pela oportunidade. Esse evento, como se diz o nome, né, é Engineering Education for the Future, é muito oportuno, né, porque ele une esses temas, engenharia, educação e futuro. E ele foi muito importante no sentido de termos presentes ali, comentei isso na minha fala de abertura, atores de vários segmentos. Então, representantes do setor privado, representantes da academia, representantes do governo, representantes daqueles que fazem as políticas públicas para o país. E foi importante também pelo fato de abrigar ali vários jovens, por assim dizer. Então nós tínhamos jovens de espírito ali de 80 anos e tínhamos realmente jovens de 9, 10 anos. Isso é um incentivo para que esse pessoal mais novo de idade consiga enxergar como é que eles eventualmente podem contribuir para o país no futuro na área de ciência, na área de tecnologia, na área de engenharia. E é uma forma também de nós identificarmos como que no nosso dia a dia nós podemos dar a nossa colaboração para a sociedade, né? Dentro de uma visão, que eu costumo dizer, uma visão de Estado, como é que a gente pode agregar nosso conhecimento gerado na academia, no dia a dia, por exemplo, no que diz respeito a grandes catástrofes, como aconteceu agora, infelizmente, no Rio Grande do Sul, como é que a engenharia pode ajudar nesse quesito. Então, acho que foi muito produtivo e muito oportuno esse encontro que nós esperamos realizar outras vezes também. A gente sabe aí que o dia a dia da gente é atualizar programas, atualizar o telefone. Quer dizer, a tecnologia avança de uma maneira muito rápida. Os cursos de engenharia conseguem acompanhar essa evolução tão veloz? Ele precisa obrigatoriamente acompanhar, e até porque o ITA ele tem um histórico de protagonismo, então é obrigação nossa saber o que está acontecendo. Não é fácil, não é simples, mas a gente precisa fazer com que isso aconteça, né? Inclusive do ponto de vista pedagógico, não só de conteúdo do que é um curso de engenharia, mas como que didaticamente nós podemos crescer. Por que eu falo isso? Vocês sabem muito bem que hoje o acesso à informação é muito grande. Então o aluno, de modo geral, ele tem acesso à informação do que está acontecendo, inclusive no que diz respeito ao seu conteúdo em outras partes do mundo. E nós temos que motivar esse aluno a vir para a sala de aula. E isso é feito por meio de mecanismos e metodologias, né, que envolvam o aluno, que motivem o aluno a estar presente para que ele possa adquirir aquele conhecimento. Então nós precisamos acompanhar isso daí, saber como que outras universidades tratam determinado assunto, né? E a gente não pode, apesar do ITA ter um reconhecimento e uma reputação, a gente não podemos nos acostumar a isso. Precisamos estar sim ligados e sabendo o que está acontecendo em outras partes do mundo, em outras universidades aqui mesmo no Brasil. Nós temos hoje grandes e importantes faculdades de engenharia, então é importante que nós tenhamos essa visão de melhorar ainda mais o que eventualmente já é considerado bom.
Então isso aqui eu tenho insistido muito para que nós possamos dar novos passos em relação à contínua busca pela excelência, que é o DNA do ITA, né? Trabalhar na questão da qualidade, da excelência do ensino e da pesquisa. O senhor fez carreira em empresas da área da aviação, tecnologia, saúde, muito tempo também fora do ITA, né? Se formou em 82? 82, exatamente. E aí agora voltou em 2024. Eu queria saber como que você encontrou o Instituto depois desse tempo todo. Olha, o ITA, ele cresceu bastante ao longo do tempo, e isso é natural, é bom e é normal que aconteça nas organizações. O desafio que nós temos, eu penso, é justamente que ao crescer, nós mantenhamos a nossa essência, né? A nossa essência é um ensino de qualidade, a realização de pesquisas de ponta. Então, as empresas, elas nascem, elas crescem, elas se consolidam, e o desafio é justamente que ao crescer nós não percamos aquilo que é a nossa essência. E no caso do ITA, a essência, eu penso, é justamente a excelência, né? Isso com muita humildade, por assim dizer, porque a gente não pode ter aquela prepotência de pensar que você tem uma posição de destaque e vai ser sempre assim. Então, essa preocupação de administrar o crescimento, ela é muito importante. Então, veja, o ITA nasceu praticamente com engenharia aeronáutica, logo depois engenharia eletrônica, aí vieram outros cursos. Mais recentemente, já há algum tempo, engenharia aeroespacial. Então, são 6 cursos de engenharia ministrados aqui em São José dos Campos. Então, é importante que, ao longo desse tempo, nós mantenhamos a qualidade. Então, o crescimento ele é necessário, o país exige, o mercado exige, mas ele tem que ter essa preocupação de garantir a qualidade do corpo discente no processo seletivo, a qualidade do corpo docente, a qualidade dos nossos processos e metodologias educacionais. Não é simples, mas precisamos estar atentos a isso. Agora tem mais uma, nessa equação toda do ITA, entra agora o novo campus, né, no Ceará. Isso. Né? Exatamente. Como ele dá, quer dizer, todos esses desafios multiplicados por 2, né? Uhum. Ou mais, porque numa escola inicial tem que se preparar tudo, né? Sim. Eu digo que talvez esse aí seja um dos maiores desafios, um grande ponto de inflexão na história do ITA, né? Porque pela primeira vez nós vamos ter um campus fora da cidade de São José dos Campos. Mas eu penso que o ITA está em vias de comemorar 74 anos, né? Nesse período todo o país cresceu, as demandas surgiram, então acho que o momento é oportuno. O desafio é grande em várias vertentes, seja no que diz respeito, por exemplo, à própria construção do ambiente físico, ao processo seletivo do corpo docente, ao próprio processo seletivo dos alunos, né? Mas talvez o maior dos desafios, Gui, seja justamente de a gente manter a nossa cultura. Eu insisto muito nessa palavra, porque acho que é o que nos move ali, da cultura da excelência, né, da formação de ponta. Então nós temos sim o desafio do projeto de infraestrutura, que não é pequeno, a constituição do ambiente físico em que os alunos vão estudar, mas também da gente manter o padrão de qualidade, né, com os professores, com os alunos, né? Vai ter disciplina consciente? Vai ter disciplina consciente, e com certeza esse aí é o principal valor nosso. Disse isso também por ocasião do encerramento do EF semana passada, que nós precisamos sim, que o ITA, o seu sucesso deve-se muito a esse valor muito forte da disciplina consciente, que tem a ver com a formação de cidadãos, uma grande ética, né? E essa é aquele algo, de certa forma, intangível, que você não coloca num cronograma de implantação do ITA, mas que tem que estar permeando tudo isso. Então nós temos aí um prazo de aproximadamente 2 anos e meio
para iniciar as nossas operações lá em Fortaleza, mas é um projeto que está sendo muito bem planejado e conduzido pela própria Força Aérea. Onde será lá, Será na base aérea, na antiga base aérea de Fortaleza. Então está, por razões distintas, a base aérea deixou de receber aeronaves lá. Então existe um ambiente disponível que será adaptado para receber o ITA em Fortaleza. E esse novo campus vai ter 2 cursos que não tem aqui em São José. Isso. Os né, que são o curso de Engenharia de Energias Renováveis e o curso de Engenharia de Sistemas. Isso. Na realidade, Gabriel, são 3 cursos. Tem um terceiro mais para frente, que é o de Bioengenharia. E essa foi uma decisão que eu entendi muito interessante, inteligente, no sentido de não termos lá cursos que temos aqui, até para que não haja replicação, redundância e mesmo concorrência. Então, nós devemos ter já em 2027 o curso de Engenharia de Sistemas e de Engenharia de Energias, que é uma área até que reconhece um pouco a vocação da região, no que diz respeito, por exemplo, à energia eólica, energia solar e agora a questão de hidrogênio. Então, isso foi levado em consideração, que é a vocação da cidade, a vocação do Estado e a própria vocação da região por algumas dessas matérias, né? E a sociedade precisa de soluções nessas áreas, né? Na área de energia renovável. Isso. A gente sabe todo mundo correndo atrás. Isso. Né? E é uma área que pode agregar muito à sociedade, né? Eu voltei recentemente de Alcântara, fui visitar a nossa base de lançamento de foguetes em Alcântara e também na Barreira do Inferno, e eu pude sobrevoar um pouco a região no retorno, Gui. É impressionante o número de turbinas eólicas que a gente vê já instaladas e em trabalho naquela região aí do centro-oeste e do nordeste, né? E o sol e o vento, que estão presentes ali no dia a dia. Então, isso também que eu digo, né? Acho que tem muito já que foi feito, a gente vai aproveitar isso daí para também desenvolver os recursos humanos aí voltados a essas engenharias. E você comentou que tem um prazo aí de mais ou menos 2 anos e meio para, de fato, ter a implementação desse novo campus. Eu queria saber como que está avançando a questão do corpo docente, de contratação de profissionais. Vai ter, de repente, um intercâmbio aqui com professores do ITA de São José que vão para lá, para o novo campus? Isso, vai ser importante isso sim. Nós temos todo um cronograma, seja de questões de infraestrutura, como também nessa questão de concursos, né? Então, sim, o professor do ITA precisa ser contratado via concurso. Esse é um item que nós consideramos bem crítico. Mas a interação e a integração entre os novos professores e os professores que vão assumir essas posições vai ser muito importante. Principalmente, insisto, por conta da nossa cultura. Então, ainda que sejam professores contratados para Fortaleza, a nossa intenção é que haja um intercâmbio. Eu destaco, Gabriel, que assim, os primeiros alunos, eles vão fazer Você sabe que o curso de engenharia nosso, ele tem um curso fundamental de 2 anos, aí você tem matérias como matemática, física, química, humanidades, e só depois que ele tem os 3 anos do que nós chamamos de profissional, a engenharia específica. Então, nesse projeto, nós estamos contemplando que os alunos ficarão os 2 primeiros anos em São José dos Campos, até como forma de você poder adquirir a cultura da disciplina consciente, o espírito do ITA, a convivência maior com professores. E aí, a partir, sim, do 3º ano, em 2027, esse aluno que passou os 2 primeiros anos em São José dos Campos, aí ele vai para Fortaleza, mas ele já vai com aquele todo conhecimento de causa do que é uma instituição como o ITA. É importante ressaltar que é um campus, então é um único ITA que tem um campus em São José dos Campos e um campus em Fortaleza. Então é importante que haja uma uniformidade de processo, uma uniformidade de cultura. Mas vai haver um vice-reitor? Não, nós devemos ter uma figura do que seja talvez um diretor de campus. Diretor de campus. Para fazer com que os processos administrativos tenham maior celeridade. Mas é um único reitor, um único vice-reitor.
Justamente para manter manter o a unidade. espírito. Exatamente. Então, mas como é um campus fisicamente longínquo, então pode ser que você tenha processos que você tendo uma figura lá com uma certa autonomia, agilize esses processos administrativos. O professor Anderson, Sim. que foi até janeiro o reitor, O nosso antecessor. iniciou uma série de iniciativas, né? Uma delas foi a inauguração do Centro de Pesquisa de Engenharia, que é muito interessante porque justamente trata da mobilidade do futuro, da Pois. mobilidade A era aérea do futuro. do futuro, né? E a gente está em plena era, né, Aham. dos carros voadores, Como é que está esse projeto e esse centro? Esse é um exemplo, Gui, assim, de projeto que é muito alinhado com a própria história do ITA. O ITA nasceu de um modelo que se chama hélice tripla, que é justamente quando você une atores da iniciativa privada, atores da academia e o próprio governo. Então, fazendo um pequeno parênteses aqui, se você me permite, né? O ITA nasceu meados da década de 40. A seguir foram criados os institutos de pesquisa do então CTA, e só lá em final da década de 60 é que surgiu a Embraer. Então a Embraer foi consequência, digamos assim, de todo esse esforço anterior na formação de recursos humanos e no desenvolvimento de pesquisas. E esse modelo da hélice tripla é justamente o modelo também aplicado nesse caso específico do Flymove, que é esse laboratório, porque aqui você tem a presença do governo por meio da FAPESP, você tem a presença do ITA, os laboratórios do ITA, e você tem o envolvimento da própria Embraer. Então veja que passados 74 anos, nós estamos ainda validando com muita satisfação esse modelo do relacionamento entre esses três principais atores, né? A academia, a empresa, o setor privado e o próprio governo. E é um modelo que nós acreditamos muito. Inclusive, penso eu, devemos ter algo semelhante lá em Fortaleza também, adequado à área de atuação. Então, por exemplo, empresas que atuam já na questão da energia, seja eólica, solar ou hidrogênio, é importante. Por quê? Porque o objeto de pesquisa ele precisa estar ligado também à aplicação sua para a sociedade. Então eu tenho que ter pesquisas de caráter básico, mas eu tenho que em algum momento, que é o conceito de inovação, levar isso daí para a sociedade. Então esse relacionamento com o setor privado ele é muito importante e essa é a base desses modelos que nós temos de laboratório com muito sucesso aqui no ITA. E agora o senhor falou muito aqui da vocação do ITA, da excelência, e o ITA a gente reconhece como um instituto de muito respeito aqui no Brasil, né? Sim. O brasileiro acho que sente muito orgulho de ter o ITA aqui. Eu queria saber, até pensando também nesse novo campus de Fortaleza, como que é trabalhado dentro do ITA a questão dos profissionais formados lá com relação à identificação com o Brasil? Porque a gente vê muito também, assim, o ITA forma profissionais excelentes e muitos deles são chamados, recebem convites para ir para fora do país e acaba que a gente não necessariamente perde um pesquisador ou alguém, um grande intelecto, mas eu queria saber se existe um trabalho e se vai continuar existindo também no campus de Fortaleza para fazer com que quem se forma no ITA tenha essa identificação com o país e decida ficar aqui pelo país e desenvolver pesquisas pro país, né? Uhum. Esse realmente é um desafio, eu não penso que seja talvez tão crítico como possa parecer, porque o que eu percebo muitas vezes é que o profissional do ITA ele vai para fora, mas ele retorna. Vai estudar, né? Eu estive trabalhando no exterior recém-formado pela Embraer, tive a oportunidade de trabalhar no projeto da MX na Itália. E retornei. Os professores levam um tempo a mais, porque às vezes eles participam de um programa de doutorado, né?
Então eu procuro olhar com os olhos um pouco diferentes, de que é uma oportunidade de você se relacionar com outras comunidades, né? Mas que você eventualmente vai retornar também. Mas é uma preocupação. E como é que a gente mitiga essa situação? Justamente identificando oportunidades de pesquisas que sejam de interesse. Porque o que eu percebo também na questão do aluno formado do ITA, claro, a gente sempre vai ter por parte do profissional a questão financeira, mas eu percebo muito um desejo por um propósito de contribuir. Então, se nós conseguirmos identificar oportunidades de trabalho, oportunidades de pesquisa que tenham um apelo do ponto de vista social, do ponto de vista de construção da sociedade, isso muitas vezes é muito relevante. E a questão financeira, que muitas vezes pode levar você a uma outra oportunidade, fica no segundo plano. Então, é um desafio, inclusive em Fortaleza, que nós constituamos um ambiente de trabalho, um ambiente de pesquisa que consiga atrair não só os bons alunos, mas também bons profissionais. E aí nós estamos planejando a constituição de laboratórios de pesquisa, porque o professor ele precisa da pesquisa, Gui, até para adquirir conhecimento e levar isso para a sala de aula. Como fazer tudo isso? A gente sabe que os recursos não são grandes, né? Então precisa de investimento. Como está a relação do ITA e de outras universidades com a iniciativa privada para que de alguma maneira se façam parcerias que garantam o sustento de toda essa engrenagem? Essa pergunta é muito inteligente, muito oportuna e vem ao encontro uma vez mais desse modelo de hélice tripla, né? Acho que eu penso que a aproximação com a iniciativa privada tem muito a ver com a questão do profissionalismo com que nós conduzimos as ações em conjunto. Quando eu digo profissionalismo, você tem que ter controles de prazos, tem que ter controles de níveis de qualidade, tem que ter controle de custo nas atividades que são desenvolvidas. E, principalmente, nós temos que perguntar que problema nós queremos resolver e que a iniciativa privada pode colaborar. Então, a iniciativa privada ela tem como premissa atuar no mercado. Então, eu preciso identificar objetos de pesquisa que sejam de interesse para a academia, que sejam de interesse para a empresa e que a gente vislumbre que há uma aplicação para a sociedade. Então, eu penso que a gente vai responder isso daí, como é que a gente tem uma maior aproximação com a empresa, perguntando que problema nós, em conjunto, queremos resolver. Concreto de uma ação nesse sentido? Vamos pegar essa questão que você comentou da mobilidade do futuro. Então, assim, isso é algo que efetivamente interessa à sociedade, você ter mecanismos ou aeronaves que possam fazer o transporte de passageiros nas grandes cidades em menor tempo de voo, ao custo adequado. Isso aí interessa para a empresa que vai gerar também os seus produtos. Motores SAF, né, orientados por hidrogênio. Então, são objetos de pesquisa que efetivamente têm uma aplicação, pode ser a médio prazo, mas que interessa à sociedade, que tem uma aplicação. A pesquisa pura, a pesquisa dura, como nós sabemos, ela é importante também. Então, aquela pesquisa que não necessariamente você já tem um problema a ser equacionado. Mas a pesquisa pura, ela pode levar, num segundo momento, a pesquisa que nós chamamos de aplicada. Nesse momento da aplicação daquela pesquisa, a empresa vai agregar o seu conhecimento em termos de engenharia de produto e já começa a vislumbrar que isso aí chega no mercado, que chega na sociedade. Então, eu penso que você se perguntar o que interessa ao mercado pode ser um direcionador das atividades de pesquisa que nós vamos fazer em parceria com as empresas, mas com muita gestão. Com muita gestão significa definição de requisitos, definição de escopo, definição de custos, definição de envolvidos. E ao você fazer esse processo, eu acho que a gente conversa na mesma língua que as empresas estão habituadas nos seus processos. Pensar um pouco na questão do empreendedorismo, talvez, né? Sim.
E eu queria saber, aqui em São José também, a gente tem um grande exemplo dentro disso, desse setor de empreendedorismo e inovação, que é o Parque Tecnológico, né? O PIT, o Parque de Tecnologia e Inovação. Eu queria saber como que você vê o ITA hoje dentro desse raciocínio de pensar soluções, como são pensados no Parque Tecnológico, de empreendedorismo, né? Como é desenvolvido esse lado lá dentro? Isso é fundamental e faz parte do nosso momento atual. Se você não falar em empreendedorismo hoje, né, é até uma maneira da gente também formar o próprio aluno. Eu visitei recentemente o parque, o nome agora é PIT, né? PIT, trocou, né? Trocou, né? Mudou. Eu visitei recentemente, nessa minha volta para São José dos Campos, ainda não conheci, fiquei impressionado ali com a quantidade de empresas, com a quantidade de iniciativas. E é inevitável, se você não falar disso no Instituto, você está perdendo tempo, porque isso aí vai acontecer naturalmente. Nós estamos, inclusive, lançando recentemente um mestrado em inovação. Então, é a maneira de nós assumirmos que isso aí faz parte do dia a dia. Mas eu faço um parênteses, o empreendedorismo, ele é algo que está dentro de você. Então, você pode ser empreendedor mesmo sendo um empregado de uma empresa. É o espírito de empreender que eu acho que é importante. É maior do que você. Às vezes você fala empreendedorismo, significa eu vou ser um empresário, eu vou criar minha empresa. Com certeza isso é válido e é importante. Mas você pode e deve ter esse espírito de empreender com você mesmo dentro da sua empresa. Não? Então, um engenheiro de uma empresa A ou B, ele pode ser empreendedor dentro daquela empresa. Tá? Então, isso nós estamos também incentivando. Nós temos um departamento de humanidades, né? Então, a gente pensa nessa questão de gerenciamento de projetos, e tudo isso é muito importante que seja trazido e apresentado para o aluno como uma alternativa de atuação profissional. Hoje, como é que está o aluno do ITA em relação ao entusiasmo em relação a esses projetos todos? Quer dizer, você, nesse evento recente, você pôde observar essa participação? Ele existe, Gui, mas aqui eu tenho a obrigação de trazer isso para um nível mais alto de país, eu penso. Né? Porque nós estamos falando de engenharia. A engenharia pressupõe um país industrializado, por exemplo, um país que consegue dar vazão às suas necessidades de infraestrutura. E o Brasil, eu penso, de maneira muito isenta, né? Mas ele ainda tem um caminho para retomar a questão da industrialização. E ao retomar a questão da industrialização de maneira mais forte, eu penso que as oportunidades voltadas ao engenheiro serão maiores. O que eu quero dizer é que o nosso engenheiro, pela sua capacidade analítica, pela sua capacidade com as ciências fundamentais, com matemática, ele ainda também é requisitado por setores outros que não de engenharia, né? Setor de finanças, por exemplo, o que não tem nada de errado. Mas talvez, à medida que o Brasil realmente deu um passo maior no que diz respeito ao seu desenvolvimento, à sua industrialização, oportunidades maiores acontecerão no que diz respeito à utilização desse engenheiro na engenharia. Então, esse é um dos nossos desafios, uma das nossas preocupações. Não sei se eu me fiz entender. A questão dos novos alojamentos, do prédio novo, do fundamental, tudo isso dá um certo ânimo, né? Sem dúvida, sem dúvida. O alojamento novo deve ser... Eu não conheço, mas deve ser melhor do que era. O ITA, ele é 74 anos, né? Então muitos dos prédios ali são da década de 50, da década de 60, né? E foram extremamente importantes ao longo da história do ITA. Mas a gente precisa estar atento aí às novidades. Então, tem aí uma coisa de manutenção brava. Isso, então os novos alojamentos vieram como forma de não só da expansão, do crescimento, mas também da adaptação às necessidades, né? Independente de Fortaleza, o número de alunos do ITA cresceu, né? De 120 para 150, então isso já demandou novos alojamentos. Alojamentos com características atualizadas, seja do ponto de vista de ambiente, de climatização, de adequação ao meio ambiente, para estudo, né? Para estudo, né? Então, isso aí é uma motivação
como foram os prédios novos construídos ali, não tão recente, né, mas todo um prédio do Fundamental. Então isso daí gera sim uma motivação a mais. Mas a motivação maior está justamente nessas oportunidades de trabalho que vem a seguir. Pensando nessas mudanças todas, eu queria te perguntar, porque uma outra novidade também recente do ITA é agora a possibilidade de ingresso de pessoas com deficiência. Uhum. E eu queria saber como foi planejado essa mudança, porque é uma mudança que parte também do conceito teórico e também estrutural do Instituto. Sim. Eu queria saber como que está sendo trabalhado isso e uma outra pergunta, quando se forma a primeira pessoa com deficiência lá no Instituto? Veja, nós precisamos estar muito atentos a toda essa questão de adaptar. Então, muitos do nosso plano de desenvolvimento institucional está voltado à questão da estrutura, para que nós possamos receber essa pessoa, né? Então, constantemente, não na velocidade que nós gostaríamos, mas constantemente nós temos obras em andamento ali voltado não só no ITA, mas no próprio DCTA. E eu vou ficar lhe devendo essa informação em relação a quando se forma a primeira pessoa com deficiência. Daí você atualiza. Atualizo vocês, com certeza. E aí, Zé, tem mais alguma pergunta? A gente acabou de bater 30 minutos de entrevista. Eu tirei de uma mensagem do seu LinkedIn. Opa. Que é uma citação que você faz da Madre Teresa de Calcutá, que é a seguinte citação: o fruto da oração é a fé, o fruto da fé é o amor, o fruto do amor é o serviço, o fruto do serviço é a paz. Eu queria saber como essa mensagem se adequa a seu momento como reitor do ITA. Não só nesse momento meu, Gui, mas ao longo da minha vida, né? Porque eu penso que o ser humano tem que ter uma visão um pouco mais da metafísica, por assim dizer. Nós passamos aqui, eu costumo dizer, nesse mundo, pouquíssimo tempo. Não importa se são 1 ano, 30 anos, 80 anos, 100 anos que seja. Quando você tem um horizonte da eternidade, é pouquíssimo tempo, né? Então, eu acredito efetivamente que nós temos que ter, sim, o ITA é conhecido muito pela sua formação técnica profunda, mas nós temos que ter um olhar para o ser humano, a pessoa, né? Então, eu trago isso comigo, não só nesse momento, mas eu penso que nós temos que formar e educar o ser humano, né? O cidadão, para que ele dê uma contribuição para a sociedade. E aí, para ele fazer isso, uma pessoa um pouco mais completa, não é só a parte técnica, não é só a tecnicidade, mas é o ser humano que está por trás desse engenheiro, por trás dessa pessoa. E, voltando um pouquinho à questão de visão de Estado, essa pessoa precisa estar preparada para dar uma contribuição para a sociedade. Nós ouvimos, você vai talvez me corrigir, desde a nossa infância, que o Brasil é o país do futuro. E a gente sabe como é difícil a gente chegar nesse futuro tão almejado, tão esse potencial que nós temos, né? E nós temos que formar cidadãos que contribuam para que o Brasil realmente seja o país do futuro, mas hoje, né? Então, toda a oportunidade que nós temos de formar bons cidadãos, eu acho que a gente tem que aproveitar isso daí. Então, acho que é isso que eu pretendo também, dentro do possível, colaborar para que nós possamos dar uma formação técnica, mas também uma formação para aquele ser humano que vai exercer a sua função técnica. Perfeito, uma bela reflexão, né? Precisamos refletir. Obrigado, Antônio Guilherme, pela visita e venha sempre. Eu que agradeço pela oportunidade, estou à disposição, tenho todo o interesse aí de colaborar com a divulgação de não só do que diz respeito ao ITA, mas o que possa ser eventuais colaborações aí para o nosso país, para a nossa sociedade. Muito obrigado pela oportunidade. Agradeço a sua presença, reitor, seja sempre muito bem-vindo aqui ao Portal SPR+, e ao Talk Mais também, e conte com a gente aí para sempre trazer novidades e tudo que o ITA vem desenvolvendo, a gente é parceiro nessa. Muito obrigado, um abraço a todos os nossos ouvintes. Obrigado você também, Zé, pela participação mais uma vez. Até a próxima.
E obrigado a você que nos ouviu até aqui. Esse episódio e todos os outros do Talk Mais ficam salvos no Spotify, no YouTube e nas demais plataformas de streaming. Até a próxima!